Olá a todos, este é o canal Jason Rosa e vamos direto ao assunto. Veja agora a última da Amazon. O mais recente truque da Amazon é canalizar a voz de uma pessoa que já não está mais entre nós através dos alto-falantes da Alexa. Vocês sabem que já é possível copiar o tom de voz, o timbre de voz de uma pessoa através desses aplicativos aí que estão coletando os nossos dados dia a dia. Muitas vezes nós damos autorização aos aplicativos para que eles captem sinal de microfone, câmera, contatos de e-mail, fotos e nem nos damos conta de tudo aquilo que nós estamos oferecendo gratuitamente ou a troco de quase nada para essas entidades aí que se dizem tecnológicas, vamos dizer assim. Aí a matéria diz o seguinte: o Vale Misterioso do Futuro não apresenta apenas robôs realistas, também inclui vozes falsas profundas. Só que isso aqui, pessoal, tem algo de muito mais profundo, como eles dizem aqui, do que simplesmente uma tecnologia que pode reproduzir com autenticidade a voz de uma pessoa que já não está mais entre nós. Isso é algo muito mais profundo. Nós já vamos voltar a analisar essas duas matérias, inclusive eu agradeço a quem nos enviou isso aqui. Mas eu quero primeiro fazer uma introdução razoavelmente grande a respeito do que isso aqui de fato é. Eu não sei se vocês já viram esse vídeo aqui, uma boa parte não viu, foram 27 mil pessoas que viram, né? Um vídeo de 6 meses atrás, em que eu gravava a respeito de uma crueldade e de uma ilusão que mexia com os sentimentos de uma mãe quando eles criaram uma menina virtual que já não estava mais com a mãe, ela já tinha se ido, vamos dizer assim, porque a palavra verdadeira não pode ser dita aqui. Ela já não estava mais entre nós, então a mãe era inserida em um ambiente virtual através dessa máscara virtual e convivia ali com essa menina virtual que simulava a filha dela que já não estava mais com ela, que já tinha partido para outro plano, outra existência. E isso fez com que os sentimentos dessa mãe se comovesse, se alterasse. Ela chorou durante o episódio. Ali, quem puder, assista o vídeo lá, que é bem resumido até, tratando do assunto. Mas na época eu colocava que isso, além de uma crueldade, servia para que as pessoas acabassem desejando serem inseridas nesse ambiente virtual pela necessidade de terem um contato com o ente que já não estava mais entre eles, o ente querido que já tinha partido para uma outra existência. Então, essa criação dessa menina virtual pode ter feito com que a mãe, e pode fazer com que muitas mães, acabem desejando se desligar do mundo real e se conectar apenas ao mundo virtual com um sentimento falso e ilusório de poder conviver com a filha que já não está mais com ela. Já isso acho que é um exagero, as pessoas não iriam para tanto. Não é um exagero, basta ver que hoje existem pessoas com problemas mentais a tal ponto em que estão casando com objetos virtuais, com robôs, enfim, com personagens mesmo da animação, que nem existem no mundo real. Eles já estão casando com essas pessoas, estão convivendo como se fossem personalidades vivas. Inclusive conversam com esses aplicativos como Alexa, Siri e outros, como se fossem um igual. Inclusive a robô Sofia da Arábia Saudita já recebeu até mesmo cidadania naquele país. Então as coisas estão se encaminhando para que as pessoas acabem acreditando nessa ilusão. Mas esse negócio de comunicar com aqueles que já não estão entre nós não é uma novidade. Não por acaso que eu chamo esses tecnocratas que estão criando essas tecnologias esdrúxulas de tecnonecromantes. O que é a necromancia? Necromancia vem do clássico necros, que significa essa palavra aqui que não pode ser dita, que é aquilo que de pessoas que já não estão entre nós, e mancia, que vem de adivinhação, que seria uma prática de magia envolvendo a suposta arte de comunicação com aqueles que já não estão entre nós, quer por evocação de seus espíritos, como aparições e visões, ou erguendo-os corporeamente com a finalidade de adivinhação, transmitindo os meios para prever eventos futuros, etc, etc, ou usar eles como uma arma.
Exagero? Vamos adiante. Black Mirror. Microsoft desenvolveu um sistema que permite falar com esses entes queridos das pessoas que já não estão entre elas, né? Então a tecnologia patenteada pela gigante norte-americana possibilitaria a comunicação com esses entes já falecidos por meio da inteligência artificial. Isso é ou não é uma simulação de necromancia? É uma tecnonecromancia. Veja mais essa matéria, veja essa proibição, né, das escrituras que diz que aqueles que oferecerem o filho para Moloque ou aqueles que comunicarem com os espíritos daqueles que já não estão entre nós, né, eles deveriam ser extirpados. Há uma proibição da comunicação com aqueles que já não estão entre nós, seja pelo método tradicional, entre aspas, né, da invocação, ou seja pelo meio tecnológico, da tecnonecromancia. Então, se alguém procurar, diz aqui em Levíticos 26, se alguém procurar a ajuda dos que invocam os espíritos dos que já não estão entre nós e dos que adivinham o futuro, eu, aqui no caso é como se fosse Deus falando, né? Deus ou eu ficarei contra essa pessoa por causa desse pecado e a expulsarei do meio do povo. Na verdade é a extirparei, quer dizer, será eliminado. Então isso aqui é só para dar uma introdução, mas vamos ver o que é exatamente isso aqui. Então nós sabemos aqui que a inteligência artificial já vai permitir falar com essas pessoas que teriam partido dessa para outra, né? Mas através de quê? De uma ferramenta que coleta dados sociais como cartas, imagens, postagens em mídias sociais, mensagens e dados de voz para criar uma mentalidade que imitaria o comportamento daquela pessoa. Só que essa conversa se daria até então aqui por chatbot, quer dizer, por texto, porque a inteligência artificial não imitaria a voz. Agora, a inteligência artificial, essa matéria aqui de 2021, fevereiro de 2021. Agora veja o salto. Além, né, de ser possível recriar uma mentalidade copiando tudo que a pessoa deixou de rastros nessa existência, especialmente aquilo que ela deixou de rastros nas mídias sociais, também será possível, agora veja uma matéria bem recente dessa semana passada, né, copiar a voz. Então você, ao invés de conversar com o chatbot, você vai falar com um alto-falante da Alexa, por exemplo, que vai utilizar a inteligência artificial para recriar a personalidade daquela pessoa com a voz daquela pessoa. Então você se sentirá literalmente quase que como que comunicando com a pessoa, com o seu ente querido que já não está entre nós. Isso é exatamente aquilo que é proibido em Levíticos, né? E não só em Levíticos, em vários pontos da Escritura, essa invocação e comunicação com os espíritos daqueles que já não estão entre nós. Então veja o que diz a matéria aqui com mais detalhes. Na conferência Airy Mars da Amazon, a empresa anunciou que está trabalhando em um recurso que pode sintetizar clipes de áudio curtos da voz de uma pessoa e depois programá-los como uma fala mais longa. O vice-presidente sênior e cientista-chefe da Amazon para Alexa, Rohit Prasad, exibiu uma demonstração em que, como descrito pelo TechCrunch, a voz de um ente querido que já não está entre nós, uma avó neste caso, é usada para ler uma história de ninar para um neto. Agora você imagine aquela pessoa que está extremamente emocionada, recém-enlutada pela perda de um ente querido, tentando buscar aí um último conselho, uma última orientação com essa inteligência artificial, e ela, naquele momento de extrema emoção, ouve um conselho advindo dessa voz simulada por inteligência artificial e extremamente emocionada, segue aquele conselho. Agora, não é realmente o ente querido que está aconselhando, é uma inteligência artificial que pode ser alguém por trás daquela inteligência, como pode ser simplesmente um robô. Mas o conselho, existe até um provérbio que diz, em outras palavras, claro, que se deve tomar cuidado com os conselhos. Primeiro, há um provérbio que se diz que para os bons projetos é necessário uma miríade de conselheiros, né? E os conselheiros devem ser especialistas naquilo que aconselham. Só que também diz que é necessário tomar cuidado com certos conselhos, porque, dependendo do conselho, ele vem
daquele que tem interesse no aconselhar, ou seja, ele aconselha não para o interesse do aconselhado, mas para o próprio. Então você imagine quantas pessoas serão levadas a uma ilusão, né, determinada por aqueles que detiverem o poder de iludir através dessa voz, né, dos supostos daqueles que não estão mais entre nós. Então, o Prasad observou que a empresa pode fazer esse tipo de saída de áudio com apenas 1 minuto de fala antes de continuar. Ou seja, você fala por 1 minuto e durante esse 1 minuto, que é um período muito curto de conversação, a inteligência artificial já é capaz de captar a sua tonalidade, enfim, o modo que você fala, e a partir daí ter conversações inteiras de horas e horas a partir daquele apenas 1 minuto de captação de fala. Aí ele diz, a maneira como fizemos isso acontecer foi enquadrando o problema como uma tarefa de conversão de voz e não um caminho de geração de fala. Então eles só vão converter a voz, eles não estão interessados na conversação em si, é só a voz. E aí a conversação em si vai se dar por instrumentos como esse aqui da Microsoft, né? Que é a inteligência artificial que cria ou recria um determinado comportamento da pessoa, né, a partir dos dados que ela deixou na tecnologia. É ou não é tecnonecromancia esse tipo de coisa? Só que quando eu os chamo de tecnonecromantes, eu nem estou me referindo a essa ideia aqui, porque aqueles com os quais esses tecnocratas conversam, né, que já não estão entre nós, nem são os espíritos dos entes queridos, são coisa muito pior. Mas não cabe a nós entrar nesse mérito aqui. Então, esse tipo de coisa que a gente falava há 6 meses atrás, agora está cada vez ganhando mais corpo através de coisas como essa aqui. Então, eles dizem assim, por mais estranho que isso possa parecer, isso não é só estranho, isso é bizarro e abominável. Então a Amazon apresentou esse recurso que faz com que a sua assistente virtual imite vozes de pessoas que já não estão entre nós. Pessoal, literalmente nós estamos aí num período em que a humanidade se colocou numa espécie de caminho sem volta, não todos, né, mas a grande parte da humanidade que está adorando, né, literalmente adorando essa era tecnológica, tecnocrata, ela está se colocando num caminho que terá um destino muito ruim. As pessoas estão deixando sua humanidade para trás, a natureza, a sua própria espiritualidade, sua conexão com Deus está sendo jogada na lata do lixo, elas estão literalmente se tornando peças de uma grande engrenagem, ao ponto de se robotizarem. Tem pessoas que não veem a hora de terem esses aparatos tecnológicos plugados diretamente em seu cérebro, como aqueles chips do Elon Musk, e evidentemente que isso aí vai acabar muito mal para essa grande parcela da população mundial que vai aderir a isso, eu não tenho dúvidas nenhuma. Aquilo que começa lá atrás com Caim, que é a criação dessas cidades, né, que estão se tornando cada vez mais tecnológicas e verdadeiras prisões digitais, está se aprimorando e vai chegar um ponto em que isso será um ponto de não retorno. Há aqueles que ainda ouvem a voz da razão, aquela voz da consciência que está lá no fundinho, né, chamando as pessoas ao retorno àquilo que é real, ainda está por aí, mas chegará um momento em que até mesmo essa voz será calada. Enquanto isso, nós vamos usando daquilo que nos é permitido para trazer alguns pequenos alertas para vocês também, né, enquanto nós ouvimos um pouco dessa voz em conjunto com vocês. Um forte abraço e até o próximo vídeo, se Deus quiser.